Encontrei da Luz aqui nos ônibus, grande figura, uma pessoa maravilhosa que nos faz feliz Prazer todo meu. de estar aqui utilizando o nosso buzu do Conexão. Da Luz, Beleza. explica aí para nossa galera dos ônibus onde tudo começou. Vida, nascimento e história. Pô, legal, né? É importante falar dessa época, né? Que meus pais foram ferroviários, meus tios, né? Sempre ligado. Meu avô foi chefe de estação, sempre ligado ao sistema de transporte, né? Então eu cresci, né? Em trem, cresci, tive uma infância legal e principalmente tive a oportunidade de fazer um curso técnico. E foi aí, meu amigo, que tudo começou. Foi onde eu pude ter minha primeira profissão, num curso técnico como processamento de dados. Eu com 15 anos já trabalhava como analista de sistemas. Qual era a sua classe social quando novo? Meus pais aposentaram quando eu tinha já 9 anos, meus pais já eram aposentados, né? Então... Remediada. Essa aposentadoria caiu muito a nossa condição de vida, porque paga-se a aposentadoria para 10 salários, mas na hora de receber, cadê os 10 salários? Né? Então caiu muito. Mas aí eu fui à luta. Você tem uma ideia, com 15 anos eu comprei minha moto, com 16 já tinha carro, já era noivo, fiquei Fazendo noivo com 15 anos. Analista de sistemas. Parabéns. Com 16 anos eu já dava aula, com 17 eu fui dar aula no Colégio Técnico de Processamento de Dados, que eu estudei, por coincidência, né, no Colégio Divino Salvador. Nem conhecia Salvador, né? Moro aqui há 10 anos, conheço Salvador desde 95, que eu vi a primeira vez e em 2002 fixei a residência. Estou há 17 anos na Bahia. Então foi isso. Eu tive fui muito precoce, sempre fui atrás da minha oportunidade, né? É isso que eu acho que você que está aqui nos assistindo tem que pensar também. Então você tem que correr atrás, não adianta a gente ficar esperando as oportunidades, a gente tem que procurar as oportunidades. Eu acho que esse é o grande foco. Qual sua grande inspiração para correr atrás? O que te motivou? Ser um vitorioso? Olha, eu faço até questão de citar alguns lugares que eu trabalhei, só para você ficar até assustado, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil, na Caixa, Banco Bandeirantes, Real, Safra, Nacional, Unibanco, Citibank, Boston, American Express Card, Gessilever, Fontoro White, Toyobo, Cífico, Vulcabras, Ericsson. Dei aula 3 anos, né, no Colégio Técnico de Processamento de Dados, inclusive no Objetivo e nas escolas Padre Anchieta. Então, por que eu falei, fiz questão de citar essas empresas? Porque todas foram um pedaço da minha personalidade. Eu considerei essas empresas como a minha pós-graduação. Eu trabalhei em N empresas, aprendi N estruturas. Então eu acho que foi o meu grande estudo. Eu, técnico de processamento de dados, trabalhei em todas essas empresas que me pagavam a preço de ouro porque eu cumpria os prazos, eu cumpria o cronograma e eu conseguia dar atendimento a essas empresas. Mas como eu gosto muito das pessoas, né, eu não conseguia, por exemplo, ficar num projeto de 2, 3 anos. Eu sempre escolhia os projetos de 3 meses, 6 meses, que eram os projetos mais corridos, que dependiam realmente de um trabalho e de uma dedicação para poder realizá-los e entregar dentro do prazo. Então, basicamente é isso. Eu sempre fui muito dedicado. Então é isso o que eu sonhava na área de informática, eu atingia. Eu acho que poucas pessoas no mundo têm um currículo, né, tão vasto e com tantas experiências como eu tive na minha vida. Por que escolheu a informática como profissão? Olha, eu sempre fui muito ligado à eletrônica. Então eu comecei estudando eletrônica. Aí surgiu o curso de informática. E minha ideia, né, como leigo, era que eu também ia ter acesso a poder construir computadores. E aí quando eu fui estudar não tinha nada a ver. A gente construía sistemas, programas, né, que são linguagens de computador. Então foi assim, diferente do que eu imaginava, mas eu gostei, né? Eu sempre fui ligado muito à tecnologia e principalmente a essa questão das exatas, da matemática, sempre fui muito bem em matemática, então sempre gostei, então me identifiquei com isso, mas tem a questão da humanas, que é conhecer muita gente.
Oh. Então essa mudança de empresa me possibilitou conhecer N pessoas que acrescentaram muito a minha vida, muito a minha pessoa, que eu acho que isso que é importante, a gente conhecer pessoas e estar sempre aprendendo, e hoje eu estou aqui aprendendo também um pouco com o Márcio Brasil. Que nada, querido, que lógico, nada. Eu sempre aprendendo. Eu que estou aprendendo com você. Mas vamos lá, ainda falando em tecnologia, o que você tem de projetos tecnológicos para Salvador? O importante na tecnologia é dar um atendimento melhor às pessoas, né? Ela tem que ser usada com esse foco e facilitar o trabalho para ele surgir com eficiência. Eu vejo hoje os cartórios que privatizaram. Não tem uma pessoa ou duas só na fila. E antes, eram 5, chegava 10 horas, não tinha mais senha, né? Então tinha gente que ia logo de madrugada para esperar cartório abrir. Então, esse tipo de coisa mostrou o quê? Não tem o dobro de pessoas trabalhando, não. A estrutura basicamente é a mesma, mas a eficiência faz com que aquelas mesmas pessoas consigam prestar um serviço melhor. E é isso que a informática consegue, né, colaborar, ajudar, né? Então a gente informatizando todo o sistema burocrático da prefeitura, integrando todas as secretarias, né, ligado com uma ouvidoria direta com as pessoas, com certeza a gente vai conseguir fazer um atendimento melhor. Outro exemplo, que já existe, então não estou falando nada que seja inventado ou que não existe. Eu marquei minha perícia médica para poder, que eu tive uma fratura na minha vértebra. Pausa aí, conta um pouco desse acidente para a gente antes de você seguir. O que foi que você teve? Eu escorreguei tomando banho e quebrei a segunda vértebra. E com isso, ainda estou em tratamento. E fiquei cadeirante por um tempo, porque não podia me locomover. Então eu passei por uns processos, eu que já tinha o maior respeito e já trabalhava em pró da pessoa com alguma deficiência, com algum problema, que a gente tem deficiência social, né? Que é a pior. Mas que a pessoa tem algum problema de locomoção, a gente fez o táxi para deficiente físico. E acabei eu tendo essa experiência, então acho que para reforçar esse carinho, esse pensamento que eu tenho de acessibilidade. E foi uma experiência para mim que a princípio ruim, mas que tudo que é ruim, no fundo, é bom. Então foi muito importante essa experiência. O sofrimento que você passou pode trazer evolução? Evolui. Então você que está chacoalhando aí no busão, né, nessa hora aí, né? Está no chacoalha, na dança do buzu. Então você fique tranquilo, tenha fé em Deus que você também vai evoluir, porque Salvador merece sempre o melhor, que a gente precisa, daqui a pouco, viu? Você vai ter que fazer o Aero TV. Pronto, se você... Aerotrem TV, está convidado, nós não podemos ficar sem esse veículo maravilhoso para poder comunicar com esse povo maravilhoso aí que chacoalha no buzu. Eu chacoalhei muito, eu já te assisti sentado ali no ônibus, viu? A audiência ali é total. Tá vendo aí? Um abraço aí para todos. Daluz, você fala muito da sua capacidade de gestão. Você se considera um cara mais humano ou um cara mais técnico? Agora, só para concluir aquela questão, a gente estava falando sobre o problema das consultas médicas, né? E na perícia, só para relembrar, na perícia eu marquei tal hora, tal data, quando eu cheguei lá fui atendido. Isso é o quê? Automação, informática. E nós vamos trazer isso para Salvador. Temos que também ter as consultas marcadas por telefone. Tem que evitar esse negócio de fila. Agora, eu sou técnico, porque nessas N empresas que eu trabalhei, em cada me ensinou alguma coisa na questão de gestão. Eu chegava numa empresa, um departamento tinha 50 pessoas, a gente automatizava e conseguia, com 5 pessoas apenas, né, fazer o mesmo trabalho das 50 anteriores. Então, e hoje, você que trabalha na prefeitura, que é funcionário público, não é mandado embora como essas empresas privadas costumam fazer. Você é remanejado. E aí a gente com menos pessoas em cada setor, a gente consegue fazer uma redistribuição melhor dessa mão de obra para atender melhor. Então isso é gestão, isso é técnico. Agora, eu me considero muito humano e também me considero político,
Porque política é você se relacionar com as pessoas, é você, né, debater ideias e ter sua posição. Então, essa política positiva eu me considero. Agora, sou extremamente técnico porque essa é a bagagem que eu vivi, é isso que eu tenho a oferecer. Daluz, você busca um cargo que é um cargo de liderança. O que é um grande líder para você? Olha, vou começar falando Abraham Lincoln, né, citando Abraham Lincoln, porque eu nasci dia 12 de fevereiro, igual Abraham Lincoln, né? Então eu acho que é isso, porque ele perdeu várias eleições, mas virou presidente, eu chego lá. A gente vai chegar, a primeira vez que eu fui candidato a governador, me perguntaram, mas por que você não começa por baixo? Eu falei, comecei, a próxima é para presidente. Comecei por baixo, governador. Então eu penso assim, então vai chegar uma hora que o povo vai ter que entender, né, que placa, campanha, essa coisa que fica aí perturbando, sujando a cidade toda, que eu não, graças a Deus eu não tenho, né, espalhado para lugar nenhum, isso daí não leva a nada. O que leva é você conhecer o passado das pessoas. Não se a pessoa tem mais placa. Você tem que ir lá, ó, dar uma pesquisada, dar uma estudada, porque é aí que você vai saber se essa pessoa tem condições ou não de resolver os seus problemas, que são muitos hoje acumulados em Salvador. Eu acho que essa é a visão para quem queira realmente fazer alguma coisa. E o que é um grande líder para você? O grande líder é aquele que não tem medo de enfrentar nenhum tipo de dificuldade, né? Por exemplo, Thomas Edison, né? Quando ele foi fazer a 10.000ª tentativa dele de conseguir funcionar a lâmpada, um funcionário dele, até amigo, falou assim, ô velho, que a turma costumava chamá-lo de velho, você vai fracassar 10.000 vezes? Ele falou assim, não vou fracassar. Eu posso inventar mais um método de não funcionar a lâmpada, mas eu vou conseguir. Então, o que ele quis dizer com aquilo? Ele fazia uma determinada ação e tinha um determinado resultado. Vai chegar um momento que ele vai fazer uma determinada ação e a lâmpada iria acender e iria funcionar. Então ele nunca desistiu e nunca pensou negativamente. Eu acho que esse é o grande líder. É aquela pessoa que vê qualquer dificuldade como oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho. E é isso que eu vejo, porque a grande dificuldade para mim nada mais é que uma grande oportunidade. E essa Salvador, do jeito que está hoje, se eu tiver a oportunidade de ser o gestor da cidade, pode ter certeza que nós vamos demonstrar como é que se faz para mudar realmente a situação geral do caos que hoje, infelizmente, reina aqui na cidade. Jesus Cristo foi um grande líder para você? O que você vê nele que você se espelha e leva para a sua vida? Não, aí não foi líder, aí é Deus. Nós estamos aí, quando você falou para mim, eu não vejo Jesus como um líder, não, eu vejo ele como uma divindade, né? Porque uma vida que a gente conhece, que ele trilhou na terra, eu não conheço. Mas quais foram as grandes características que você se inspira buscando ser um grande líder que você enxerga em Jesus Cristo? Essa é a humanidade, né? Porque você vê que ele sempre foi humano, sempre deu livre-arbítrio, né? E sempre falou de uma maneira simples para o povo entender. Sempre exemplificando em parábolas, né? Ele sempre foi muito sábio. Então eu vejo a vida dele aqui na Terra um grande exemplo a ser seguido. Uma pessoa que perdoa o seu próximo, mesmo quando aquele estava ali o pendurando na cruz, já tinham açoitado, já tinham chegado a condições que nenhum ser humano seria capaz de suportar, e ele foi. Então, e ainda ter esse poder maior de superar e perdoar. Eu acho que é isso. Quando as pessoas perdoam, né, Deus nos perdoa na mesma proporção. Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Perdoe sempre, que você com certeza vai ser sempre perdoado. Mas evite fazer burrada, né? Porque também não adianta, né? Ficar pedindo perdão o tempo inteiro e sempre repetindo os mesmos erros. Procurando sempre lapidar, que é aquilo que nós estamos falando da vida. A vida é uma pedra preciosa, bruta, que a gente dia a dia vai lapidando, né? Tem gente que fica martelando e fica mais feio do que o original, não consegue lapidar, né? Eu acho que a gente tem que cada dia fazendo lá um desenho
bonito para se transformar aquela vida que você possa realmente mostrar suas obras. Porque a vida é o que a gente produz. Quem nada produz, não tem vida. E que nem Dalai Lama, já falamos de Jesus, o Dalai Lama sempre tinha uma frasinha que ele acabava falando assim, vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Foi um grande líder também, Dalai Lama. Um grande líder. Outros tiveram, né? Lideranças aí terrenas, né? Que eu vejo assim, diferentes, tiveram várias, mas... Serviram, né? Serviram não, servem. Você pegar ali, Servem. O Einstein mesmo dizia, não se pode produzir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então isso daí é uma coisa simples. Que nem eu vejo aqui, o eleitor sempre vota nos mesmos e quer que a coisa mude. Não vai, você tem que mudar. Se for ruim, muda de novo. Você não pode estacionar, né? Igual esse busão parado aqui no congestionamento. Aí não dá, né? Da Luz, nós estamos aqui nesse engarrafamento, já estamos há 1 hora aqui conversando. Se eleito, quais são os seus projetos para melhorar isso aí, essa questão da mobilidade urbana? Bom, primeiro levar essa televisão para todos os ônibus, né? Primeiro eu digo isso para você, porque o ônibus, a pessoa tem que amargar aí, às vezes pendurado aí em pé, balançando, né? E para chegar à sua casa. Mas nós vamos resolver esse problema. Vocês vão agora assistir uma televisão, mas sentado no ar-condicionado, do aerotrem, do monotrilho. E eu vou dizer uma coisa do monotrilho, que é interessante. Vocês viram a discussão sobre os modais para se colocar na paralela, né? A princípio da paralela. Se falou em metrô, BRT e VLT. VLT é veículo leve sobre trilho e o outro é o ônibus rápido, Bus Rapid Transport, né? Então, ele é o ônibus rápido, que é o ligeirinho, que serve como um corredor, como tem no São Paulo, tem, em Curitiba há muito tempo. Então, escolheram entre os três. Agora eu pergunto, por que não escolheram, não botaram no meio o monorail, que é conhecido como monotrilho ou aerotrem? Se esse é o mais barato, é o mais rápido para ser construído e é o que dá um melhor atendimento ao transporte público. Então, por que tirar de fora o melhor? Então, é isso que a gente acaba optando por erro. Para você ter uma ideia, Zé Serra, lá em São Paulo, eu vi o programa dele alguns dias atrás, político, e ele falando que ele está concluindo agora o aerotrem até a cidade de Tiradentes, e que ele ia fazer mais, iria fazer ali no Morumbi, ali para Santa Amaro, e ele dando várias linhas. Ele falou, não, nós vamos fazer esse sistema, vamos expandir, lá ele chama de monotrilho, para vários bairros da cidade. E por que ele está escolhendo esse sistema? Porque é o mais barato e é o melhor. O melhor é aquele custo-benefício. E não é o mais barato porque é o pior. Não, ele tem o mesmo atendimento e ele é mais barato e mais rápido para ser construído. Esse VLT, o metrô, bom, esse aí, metrô não acaba nunca, né? Estou falando dos que querem construir, mas o metrô custa 5 a 10 vezes mais caro e demora 10 vezes mais para ficar pronto. Ou seja, eu consigo fazer 10 quilômetros de aerotrem em 1 ano e o pessoal não consegue fazer 1 quilômetro de metrô no ano. Então, como a gente precisa ter pressa para realmente resolver o problema da mobilidade urbana de Salvador, a gente tem que colocar um sistema que dê essa possibilidade. E ele custa só 40 milhões o quilômetro. O outro, 400, 200, 500, e esse daí já deve para lá de bilhão, porque o tempo que o dinheiro está parado, e se você colocar isso para colocar um sistema financeiro, a 1 bilhão há 10 anos atrás, imagine quanto você teria hoje aplicado. Se tivesse comprado imóvel naquela época, né? Aplicado em alguma coisa, então quanto é que não custa esse metrô? Esse daí, uma coisa importante, se Deus me der essa oportunidade e você me der essa oportunidade de ser a primeira vez eleito, porque eu não tenho mandato, nunca tive, você pode ter certeza que nós vamos provar para você o que eu estou falando. Porque eu não sou de falar, eu sou de fazer. E para isso, a construtora que for fazer
ou as construtoras, ou os consórcios, projetos e construções no meu mandato, vai ter que ter uma coisinha no edital de licitação. Data de entrega. A minha vida inteira eu trabalhei com data de entrega. Eu não consigo imaginar nada sem data de entrega. Então nós vamos partir lá. A construtora vai ter que falar, olha, eu vou dar aqui o preço tal para entregar dia tal. A outra, preço tal para entregar dia tal. E nós teremos uma fórmula para ver a empresa que vai dar o menor prazo com o melhor preço e essa sim vai ser contratada. E azar dela se ela não entregar no prazo, porque ela vai quebrar, vai falir, porque a multa contratual vai ser mais cara do que a própria obra. Daluz, quais são os seus projetos para a saúde? Bom, a saúde é isso, é fazer, primeiro, colocar para funcionar o sistema que não está funcionando da saúde como um todo, os postos de saúde que precisam em cada região, pelo menos trabalhar 24 horas, né? Nós precisamos implantar para que as pessoas não precisam se deslocar para os hospitais, possam ser atendidas no bairro, aonde ela estiver na comunidade. Mas para isso lá precisa ter médico, não adianta ter só o posto. Tem que ter médico, tem que ter equipamentos, tem que ter materiais, tem que ter remédio, tem que ter uma estrutura autônoma para que possa atender com pediatra, com ginecologista, com, no caso, geriatra, que a gente tem que se preocupar com essa população hoje que cresceu já da terceira idade, então funcionando. E colocar também o plano de saúde municipal, que é para que as pessoas possam também ter acesso à rede particular, né? Que às vezes a rede particular tem ociosidade, enquanto a rede pública tem gente no corredor. Então a gente precisa fazer realmente parcerias, convênios com os hospitais particulares, para que a gente tenha acesso também aos laboratórios para exame, a vacina, porque tem vacina de rico e vacina de pobre, né? A vacina de rico só rico toma, de pobre você toma, seu filho toma, mas tem de meningite, tem de hepatite, são várias vacinas hoje disponíveis no mercado que também tem que chegar à população. Por quê? Não só para fazer um benefício para a população, mas também evitar um gasto de saúde. Porque a pessoa tem a doença e ela vai ter que ser tratada, então a gente tem que evitar a doença, evitar que a pessoa precise de um atendimento médico, né? Ter o médico do programa de saúde da família sempre mais ativo, aumentar esses grupos de atendimento para que a pessoa vá na casa, acompanhe quem tem pressão alta, diabetes ou outro tipo de enfermidade que precisa de um acompanhamento e evite que ela tenha um mal maior e dependa chegar a um hospital. Então, são vários vertentes e a gente resolve o problema da saúde. Da onde surgiu, mudando de água para vinho agora, da onde surgiu o amor de Daluz pela política? Você falou que você começou como técnico de informática e trabalhou em diversas empresas. Da onde que veio o clique de Daluz para servir o povo? Eu, com 17 anos, passei num concurso, onde foram mais de 50 candidatos, inclusive da USP, da Unicamp, participaram, e eu, apenas com curso técnico, fiquei entre os 4 e fui contratado por essa multinacional, que chama CIF. E lá era metalúrgica. Aí, durante o processo, teve uma grande greve de 27 dias. Eu lembro, né, como se fosse hoje. E ali, que pela luta dos direitos, que realmente estavam defasados os salários, foi a primeira vez que eu tive contato com o sindicato, com esse mundo político. E aí eu gostei. E aí, na época, eu via surgindo o Partido dos Trabalhadores. E que eu vi, né, que era uma opção de que o trabalhador tivesse uma porta, uma política. E foi aí que eu comecei a ajudar o Partido dos Trabalhadores no seu começo. Eu fiquei 16 anos militante do Partido dos Trabalhadores, mas nunca fui candidato. Mas sempre fui militante aguerrido. Sempre ia para a rua mesmo para que as coisas mudassem. Algumas mudaram, outras não. Me decepcionei com muitas pessoas, mas sempre troquei. Se aquela pessoa não corresponde, não correspondeu, eu troquei. Mas antes de escolhê-la, eu fui, fiz uma pesquisa, vi sua capacidade. Se ela não deu certo, já foi outro problema. Mas eu fui
ver exatamente as suas intenções. E a gente tem que fazer isso, pesquisar. E aí eu gostei. E em 2001, eu virei presidente do Partido dos Aposentados da Nação, lá em Porto Seguro, onde eu morava. E aí substituí, eu era candidato a deputado federal, acabei substituindo Vasco Neto, que era candidato a governador, e acabou não saindo. E aí eu fui candidato a governador no lugar do saudoso Vasco Neto, que é uma pessoa extraordinária, que eu gosto muito. E foi assim, aí nós começamos logo a governador da Bahia. E tivemos realmente um sucesso muito grande na primeira eleição, mas as pessoas sempre me perguntavam, por que ficar de costas? Né? Boa pergunta. Essa pergunta, por quê? Então agora, eu vou lhe perguntar, por que ficar de costas? E eu vou te responder, por um motivo, a frasezinha que eu falava, que às vezes a pessoa se empolgava com o visual e às vezes não ouvia, que era dê as costas aos maus políticos, que nada mais é de que não vote mais naqueles políticos que prometem e não cumprem as promessas e nem os prazos, estão enganando você. Né? Eu mesmo estou fazendo agora um documento com as minhas propostas e estou também fazendo uma renúncia à vida pública se caso eleito não cumpra o que eu estou falando ali. Eu só prometo o que é exequível, o que se dá realmente para ser feito. Se não, é loucura, é promessa e eu não estou aqui para prometer, eu estou aqui para executar, eu sou um executor. Então é isso aí, vou fazer esse documento. E eu quero que os outros candidatos também assinem a sua saída da política, caso não cumpra essa ruma de promessa que estão fazendo aí no horário eleitoral. Você conta que iniciou sua vida no PT, sua vida política. Como você avalia o governo do ex-presidente Lula e a importância do PT no cenário nacional? Olha, é importante dizer o seguinte, eu vejo os acertos e os erros de tudo, né, para a gente poder fazer uma análise. Realmente, a redistribuição de renda, que quem começou falando nisso, sempre foi o Suplicy, que criava a tal da renda mínima, só que a fórmula dele era tão louca que só o analista de sistema entendia. O povo, ele falava, tem que fazer isso, é exponenciado por não sei quanto. E essa renda mínima, ela foi importante, ajudou o país a crescer. Porque com esse dinheiro na mão das pessoas, ia para a venda, ia para o mercado, né? Estimulou. Mas também estimulou algumas pessoas a se desanimarem de trabalhar, que isso que é a pior coisa que pode acontecer. Outra coisa que está errado, que eu vejo no Bolsa Família, é só um detalhezinho. Se a pessoa tem 5 filhos, ela tem que ter uma educação de planejamento familiar para que ela não faça o 6º filho. Porque se ela fizer, eu acho que ela deveria perder a Bolsa. Porque uma forma também de estimular a educação, mostrando, olha, não pode mais fazer filho, porque se a pessoa tem um filho e quer fazer o 2º, o 3º, ainda a gente tem até, né, entender, mas se não tem condições, hoje diz que um filho custa 1 milhão até a faculdade, né? E as pessoas às vezes naquela simplicidade olham o quê? Ah, eu vou ganhar R$200. Mas não imagina o custo que é para se manter, né, e se educar adequadamente uma pessoa, um cidadão. Então, não é assim tão simples. Então, a gente tem que ter alguns detalhezinhos. Você vê que agora esse Brasil carinhoso, que é ajudar as mães que tenha filhos até 6 anos, eu sou a favor de ajudar. Só que daí a mãe que não tem vai querer ter um filho até 6 anos. Aqui, quando chegar com 7 anos, vai querer renovar o estoque, ter outro filho, para continuar recebendo o benefício. Então aí a gente cria um problema maior social, que é aumentar as famílias. Então a gente tem que tomar cuidado com projetos. Então tem coisas, por exemplo, essa reforma agrária que não foi feita, né? A gente sabe que no Brasil tem um monte de terra que foi grilada por todo mundo, envolvido com políticos e tudo mais. Mas e o povo? Então nós temos um Brasil muito vasto para deixar esse povo sem ter como produzir, ter a sua terra para produzir. Então, pecou não fazer a reforma agrária. Então, tem umas coisas, alguns acertos e alguns erros, né? Então, eu olho assim, não gostei de tudo, também não detestei tudo, eu acho que ficou numa média e foi melhor
e mais positivo do que os governos anteriores, visto que pegou também uma crescente onda mundial. Então Lula realmente é uma pessoa iluminada, né? Não é da luz, mas ele é uma pessoa iluminada e traz com ele essa sorte que não é só a conjuntura, ele chegou num momento bom de expansão mundial. O anterior pegou um momento de crise mundial. Então, você vê que o Brasil cresceu, mas tinha países que cresciam a 10% e nós estávamos crescendo a 2%. Né? Mas daí depois os países também, essa bolha, acabaram encolhendo e a gente passou a crescer mais também. Então a gente perdeu no começo, ganhou no fim e acabou ficando numa média que eu achei positiva, mas poderia ser melhor. Se eu fosse presidente, Lula, gosto de você, mas garanto que iria poder fazer um pouquinho melhor, humildemente falando. Da Luz, eu acho que é uma curiosidade aí de várias pessoas que estão nos assistindo. Da onde veio o nome da Luz? Não é apelido não, meu nome é Rogério Tadeu da Luz. Ah, é? É, pai, é igual o Seu Brasil que você bem importou, que é nome próprio. É nome próprio, é Rogério Tadeu da Luz e eu utilizei o da Luz exatamente com uma forma do povo guardar mais fácil. E deu resultado, por isso que eu usava lâmpadas no começo. Foi uma forma que eu utilizei em 2002, já fazem 10 anos, de lembrá-los para a gente renovar, que o mundo precisa de uma renovação e principalmente para poder você ver uma luz no fim do túnel, como disse meu companheiro candidato também, Pellegrino. Gostei disso, viu? Quando ele falou no debate que Salvador tinha uma luz no fim do túnel, eu gostei muito disso. Valeu, Pellegrino, tem mesmo. Da Luz, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Conexão com o Márcio Brasil. E deixa aí uma mensagem para o nosso povo que está te assistindo. Uma mensagem de luz. Conte sempre aqui com o Buzz TV para estar participando aqui do Conexão e estar colocando suas ideias e participando aqui com a gente. Foi um prazer imenso ter Rogério da Luz aqui conosco. O prazer foi todo meu e eu quero dizer para você que é importante todo esse sistema que te leva e traz de volta a casa. Você tenha respeito. A estação da Lapa está lá abandonada, né? E a gente precisa ver se há como restaurar ou se tem que fazer como a Fonte Nova e fazer uma nova estação. Isso eu não sou engenheiro, mas teremos os engenheiros para poder fazer essa análise, porque lá não tem acessibilidade para aquelas pessoas que dependem de cadeira de roda ou tem algum impedimento físico, muleta ou qualquer outro problema. E essas pessoas precisam ter acesso ao sistema, a estar aqui com você. Então, isso é importante. Então, pode ter certeza que só vai melhorar, só depende de você fazer, upgrade, mudar. Vamos mudar, que pode ter certeza que esse ônibus aí vai estar te levando muito mais rápido, porque esses gargalos, esses congestionamentos vão sair da sua frente e você vai poder ir e vir muito mais rápido e poder curtir sua família e ter mais tempo livre. E no período que estiver dentro do busão, não perca, assista sempre essa televisão aqui do meu amigo, porque você vai estar sempre bem informado. Estamos chegando ao final de mais um Conexão e eu aguardo vocês lá no conexãocommarciobrasil.com.br. Participem com a gente enviando sugestões de pessoas que vocês gostariam de ver participando aqui conosco, contando um pouco da história. Se conecte. Não esqueça, conexãocommarciobrasil.com.br. Abraço grande. Obrigado, valeu. Luiz. Valeu, obrigado. Para aí, motor. Para aí. Até logo, pessoal. Até a próxima.